Bom dia, pessoal. Bom dia. Beleza. Deixa o pessoal entrar aqui para a gente começar. Bom dia, professor. Bom dia. Vou dar um minutinho aí para a galera entrar na sala. A gente começa. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje é assunto novo, né, professor? Oi? Hoje é assunto novo? Na realidade a gente já começou a falar de aceleração, né? Aí a gente vai exemplificar a aceleração para vocês. E depois a gente vai começar um assunto novo que é movimento uniformemente variado. É porque a gente já deu uma introdução de aceleração, mas não explicou, exemplificando, né? Eu só expliquei o conteúdo teoricamente na última aula. E aí hoje a gente vai falar novamente sobre ele, tirar as dúvidas e exemplificar. Que ele serve de base para o movimento uniformemente variado, que é o assunto da aula seguinte, aí, 8h20, a gente vai começar falando do movimento uniformemente variado. Certo? É novo de qualquer forma, vai ser um assunto novo. No outro horário. Hoje é para explicar esse assunto aí, beleza? Deixa eu fechar aqui para ver se sai essa janela que aparece sempre. Beleza. Bom, vamos lá. Deixa os 3 últimos aqui entrarem. Para a gente começar. Beleza. Bom, meus queridos, é o seguinte. Bom dia a todos. Deixa eu melhorar essa iluminação aqui. Como eu havia dito para vocês, a gente vai falar de movimento uniformemente variado na sequência, mas antes a gente vai concluir exemplificando aí a aceleração, tá? Então, a aceleração, nós vimos lá na aula passada, eu falei para vocês que a aceleração é a grandeza que promove variação na velocidade, certo? Então, ela que é responsável pelo aumento ou diminuição da velocidade. Então, acelerar representa variar a velocidade, certo? Alterar a velocidade. Ah, professor, por quê? Peraí, deu alguma coisa aqui. Por que que entrou isso aqui? Eu não sei. Só um minutinho aí, pessoal. Deixa eu ver o que que aconteceu. Voltou aí, né, para todo mundo? Sim. Beleza. Alguma coisa no Zoom aqui. Bom, então é o seguinte. Nós vimos que a aceleração... Não para de entrar gente aqui, peraí. Pronto. Nós vimos que a aceleração é a grandeza que promove variação na velocidade. E essa variação da velocidade, ela indica
tanto aumento quanto diminuição. Então, falei para vocês que quando o carro freia, ele também está acelerando. Porém, é uma aceleração negativa, retardadora, certo? Movimento desacelerado. Bom, então, mostrei para vocês esse slide, tá? Falei e calculei, exemplificando para vocês, que de 0 a 2 segundos o movimento é acelerado, certo? Por que que o movimento é acelerado? Porque a velocidade aumenta, ó, de 11 para 14 metros por segundo em 2 segundos, certo? E falei também que de 2 a 5 segundos o movimento é desacelerado. Por quê? Porque a velocidade diminui de 14 metros por segundo para 8 metros por segundo. Então, você tem aqui nessa figura, que eu já havia mostrado para vocês nesse slide, duas fases de movimento. Um movimento com aceleração e o outro movimento com aceleração negativa, desaceleração, certo? Qual a importância da gente estudar isso? E por que que nós não havíamos estudado isso antes? Porque o movimento anterior era um movimento que uniforme. Qual a característica do movimento uniforme? A velocidade é Ser constante. constante. Isso. Se a velocidade é constante, não tem aceleração, ela não varia. Então, não existe aceleração no movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme não apresenta aceleração. Por esse motivo, a gente não havia falado de aceleração ainda. Agora, o próximo movimento é movimento o quê? Uniformemente variado. Isso quer dizer que a velocidade varia. E se a velocidade varia, quem é responsável pela variação da velocidade? A nossa aceleração. Ok? Então, por isso que a gente está estudando aceleração. Beleza, meu povo? Tranquilo, então? Beleza. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Sem interrupções agora, né? Tá tranquilo para sua internet, Tá pessoal. boa. A internet agora não é possível que ela não fique boa, porque agora eu botei ela cabeada. Vocês me falaram lá na Agora sim. outra aula que poderia ser a questão do cabo, do cabeamento. Eu troquei a internet, aumentei a internet e botei cabeado. Não é possível que agora ela, se ela falhar agora, aí eu não tenho mais o que fazer, não tem mais nenhuma possibilidade de contra a melhorar. nossa sala apenas. Oi? Só É rezar. contra a nossa sala. Na hora que se der problema agora, a única solução vai ser rezar. Mas acho que não vai dar, não. Eu botei um cabo aqui e botei ela cabeada para ver se não tem problema de transmissão. Eu acredito que não vai ter mais problema de sinal, porque eu estou aqui agora usando o vídeo, nem desliguei aqui o vídeo, para justamente testar, e parece que ficou boa, graças a Deus. Vamos ver aí, até o finalzinho. Se não corta som, não corta nada, não tem nenhum problema aí para gente. Beleza? Qualquer coisa, vocês abram o microfone e me avisem, por favor, se ela der algum problema aí, cortar, falhar alguma coisa. Tá ok? Bom, então vamos lá. Nós vimos que a aceleração ela é determinada pela variação da velocidade. Pessoal, rapidinho. Sim, pode falar. Olha o chat aí, o seu privado. Olha o seu Entendi. chat aí privado. Olha o seu chat privado aí, rapidinho. Eu te mandei uma mensagem aí no chat privado. Uma dúvida. Ah, beleza, isso. Não esquenta, não. Espera aí, deixa eu explicar para você. Ah, boa pergunta, isso. Veja bem. Se o movimento é uniformemente variado, o movimento que eu vou estudar, que a gente vai estudar lá na sequência. Aí Enzo fez uma pergunta que é interessante. Se o movimento é uniformemente, se ele é uniforme, como é que ele é variado? Uniforme é uma coisa, variado é outra. Como o movimento pode ser uniformemente variado? Então, lá na frente, na sequência e na próxima aula, eu vou explicar para vocês que ele é uniformemente variado porque ele apresenta uma variação uniforme. Por exemplo, a velocidade vai aumentar, certo? Se a velocidade aumenta, o movimento é variado.
Porém, se ela aumenta em proporções iguais, o movimento é uniformemente variado. Então, por exemplo, um carro ele saiu do repouso e a velocidade passou para 10 metros por segundo, depois para 30 metros por segundo, depois para 40 metros por segundo, depois para 100 metros por segundo. Isso é um movimento o quê? Variado. A velocidade está variando à medida que o tempo passa. E como esse movimento seria uniformemente variado? Esse movimento seria uniformemente variado se a variação da velocidade fosse proporcional, fosse igual. Então, por exemplo, o carro saiu do repouso, depois a velocidade passou para 10 metros por segundo, depois para 20 metros por segundo, depois para 30 metros por segundo, depois para 40 metros por segundo. Isso a cada segundo, né? Exatamente. Então, a cada segundo ele varia em proporções iguais. Se ele varia em proporções iguais, ele é um movimento uniformemente variado, diferente daquele que eu falei anteriormente. Passou de 10 para 30, para 40, para 100. Então, você não tem uma variação uniforme. É uma variação desproporcional. Por isso que o movimento é chamado de uniformemente variado. Conseguiu entender isso? Sim, professor. Beleza, mas a gente vai explicar isso aí lá na frente, viu? Quando eu falar de movimento variado aí na sequência, eu vou explicar direitinho, com calma aí para vocês. Beleza? A Natália já havia respondido ali também para você no chat, mas agora eu já expliquei, tá beleza. Ok, meu povo? Então vamos lá. A aceleração, ela é determinada pela variação da velocidade sobre o tempo. Então, a aceleração é a grandeza que promove a alteração na velocidade. Como a gente vai determinar essa grandeza? Justamente através dessa variação no intervalo de tempo qualquer que durou o movimento. Então, a aceleração vai ser calculada por ΔV sobre ΔT, variação de velocidade sobre o intervalo de tempo. A variação da velocidade em metros por segundo, obviamente a ΔT tem que estar em segundos. E aí você vai achar no SI a unidade padrão de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Desculpe. Então, metros por segundo ao quadrado é a nossa unidade de aceleração. Chamei a atenção de vocês também para o seguinte, não confunda movimento progressivo com acelerado e movimento retrógrado com retardado, certo? Uma coisa está relacionada com a velocidade e a outra coisa está relacionada com a aceleração. Para classificar o movimento como progressivo, o móvel tem que deslocar no mesmo sentido da trajetória. A velocidade é positiva. Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Nesses dois casos aqui, eu tenho movimentos progressivos. Por quê? Porque a trajetória está para a direita, ó, a pontinha da seta aqui, ó. Trajetória para a direita, e os carros deslocam para a direita. Então, todos os carros estão deslocando aqui para a direita. Logo, o deslocamento tem o mesmo sentido da trajetória, velocidade positiva, o movimento é chamado de progressivo. Porém, nesse primeiro aqui, o movimento é progressivo acelerado. Como é que eu sei, professor, que ele é acelerado? Porque a velocidade aumenta, ó. A velocidade era de 2 metros por segundo, passou para 4 metros por segundo. Isso significa que a velocidade está aumentando, o movimento é acelerado. Então, nessa primeira situação, nós temos um movimento progressivo. Progressivo por quê? Porque desloca no mesmo sentido da trajetória, a velocidade é positiva. E acelerado. Acelerado por quê? Porque a velocidade está aumentando, certo? Já no de baixo, nós temos um movimento progressivo. Por que progressivo? Novamente, porque ele está deslocando no mesmo sentido da trajetória, a velocidade positiva. E ele é retardado. Retardado por quê? Porque o carro está freando, ó. A velocidade está caindo de 8 metros por segundo para 3 metros por segundo. Então, é um movimento progressivo retardado, desacelerado. Ok? Nós podemos ter
também o movimento retrógrado, tanto acelerado quanto retardado. Por isso que a gente não pode confundir nem associar. Às vezes o cara fala que o movimento é retardado, ele já associa com retrógrado. Não, ele pode ser progressivo e retardado, tá? E ele pode ser também retrógrado ou retardado. Você tem que analisar a situação. Nesses dois casos, o movimento é retrógrado. Por quê? A trajetória está para a direita, ó, a pontinha da seta aqui da trajetória, e os carrinhos estão se deslocando para a esquerda. Então, tem sentido oposto à trajetória. A velocidade aqui, nesse caso, será negativa, tá? Ele está oposto à trajetória. Então, o movimento aqui ele é retrógrado, ele está indo ao contrário da trajetória. Só que o primeiro caso aqui, o movimento é retrógrado acelerado. Por que acelerado? Porque a velocidade ela está aumentando, o valor numérico da velocidade está aumentando. Então, era 2 metros por segundo, passou para 5 metros por segundo. Então, o veículo está acelerando, aumentando o valor numérico da velocidade. Já no exemplo de baixo, o movimento é retrógrado e retardado, desacelerado. Por quê? Porque o veículo está freando. Ó. A velocidade era de 6 metros por segundo, passou para 3 metros por segundo. Então, nós temos um movimento retrógrado e retardado. Beleza? Lembraram aí a diferença? Foi aqui que a gente parou na última aula. Todo mundo entendeu? Ficou claro aí, meu povo? Alguma dúvida? Não estou ouvindo vocês aí. Não, não, sem dúvida. Estão ouvindo direitinho, né? Ô, Ô, professor, professor, Oi. Pode falar. a menina, ela ia falar primeiro, depois eu falo, então. Pode falar. Pode abrir o microfone aí. Danilo aguarda. como que a gente vai saber se é um movimento retrógrado ou é um movimento progressivo? Porque, tipo assim, pode estar o desenho para os dois lados, né? O carro indo para essa direção ou para a direção contrária. Só que, tipo assim, pode ser o destino dele, a direção da esquerda. Não pode, não? Pode. Mas aí, no enunciado da questão, ele vai ter que dizer qual é a trajetória, tá? Você não pode determinar se ele é progressivo ou retrógrado se não for estabelecida a trajetória, tá certo? Então, preste atenção na pergunta de Natália aí, que é interessante. Veja bem, o que Natália perguntou? Ela perguntou como a gente vai classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, tá? Se o móvel poderia, por exemplo, ter o destino para a esquerda. Então, o carrinho aqui está viajando para a direita, tá? A trajetória está indicando que é para a direita. Mas o destino dele poderia ser para a esquerda. Se o destino dele fosse para a esquerda, quem fez a pergunta, quem elaborou a pergunta, tinha que determinar que a trajetória era para a esquerda. Se fosse aqui, por exemplo, uma figura, Natália, essa pontinha da seta tinha que estar para cá, certo? Desse lado aqui, indicando que o carro, a trajetória seria para a esquerda. E aí você ia classificar esse movimento. Se a setinha fosse para esse lado e o carrinho continuasse para cá, esse movimento seria classificado como retrógrado, ok? Retrógrado acelerado. Ele estaria oposto à trajetória, mas com a velocidade aumentando, que seria esse caso aqui, ó. Entendeu? Então, ele tem que determinar qual é a trajetória para você poder classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, certo? Ou então ele fala no enunciado, ele não vai, como você falou, ele não vai sempre fazer o desenho. Não são todas as questões que vocês pegam que tem um desenho. O que ele faz? Ele joga no enunciado. Então ele fala, por exemplo, um veículo desloca-se numa estrada retilínea entre duas cidades A, B. Em certo momento ele para
e retorna para a cidade A. A partir do momento que ele parou e retornou para a cidade A, classifica o movimento dele. Bom, então a trajetória era de A para B. Ele estava se deslocando de A para B, o movimento era progressivo. Se ele parou para buscar alguma coisa na cidade A que ele esqueceu e voltou, esse movimento dele já passa a ser retrógrado. Por quê? Porque ele está voltando para a cidade A de origem. Conseguiu entender, Natália? Sim, obrigada, professor. Tá? Então, não tem como você determinar se é progressivo ou retrógrado se ele não especificar qual é a trajetória. Ele que elaborou a questão, quem elaborou a questão, no caso, se for eu ou se for alguma outra questão que eu já peguei elaborada, quem elaborou a questão, ele tem que determinar para você, senão você não pode responder. Ok? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas, Ok. pessoal? As perguntas podem abrir o microfone e Era eu perguntar aqui, sem professor. problema. Pronto. Pode perguntar, Danilo. A minha dúvida é o seguinte: lembra quando você falou aqui acelerado e desacelerado? Só para falar, eu consegui entender, viu? Esclareceu para mim. Ah, beleza, Danilo. Joia. Mas se alguém ainda ficou com dúvida, pode perguntar que a gente esclarece aqui. Ok? Bom, então, desculpe, ficou claro aí essa questão de progressivo e retrógrado. Então, agora a gente vai para os exemplos de aceleração. Vamos exemplificar aqui para a gente poder detalhar como é que calcula direitinho e entrar no movimento uniformemente variado, ok? Bom, primeiro exemplo. Uma moto estava com velocidade de 25 metros por segundo e após 10 segundos, sua velocidade passa para 50 metros por segundo. Qual a sua aceleração? Então, você vai calcular a aceleração dessa moto. Quem é a aceleração? Eu disse para vocês que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Variação de velocidade sobre variação de tempo, intervalo de tempo. Qual é a variação da velocidade? A variação de qualquer grandeza corresponde à grandeza final menos a inicial. Então, grandeza final menos a inicial corresponde à variação daquela grandeza. Então, nesse caso, eu vou pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? Velocidade final menos a inicial. Qual foi a velocidade final? Aqui ele atingiu 50 metros por segundo. Qual foi a velocidade inicial? A que ele tinha no início, 25 metros por segundo. Então, era 25 metros por segundo, passou para 50. ΔV vai ser 50 menos 25. Dividido pelo intervalo de tempo, 10 menos 0, começou a marcar com 0, a variação já é 10. 10 segundos é o ΔT, que ele já deu a variação. 50 menos 25 dá 25, dividido por 10, 2,5. 2,5 o quê? Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade Não é de 10 ao aceleração. quadrado, professor? Hein? Não é 10 ao Não. quadrado? Não. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Não tem nada a ver com cálculo. Cálculo você vai pegar ΔV e dividir por ΔT. Quando você pega isso, beleza. metro por segundo e divide por segundo, ele já fica metro por segundo ao quadrado. Entendeu? Ok. Então, deixa eu fazer aqui para você Ô, entender. professor, mas precisa sempre fazer essa subtração ou era só para poder mostrar mesmo Não, tem que fazer a subtração porque de 50 menos 25? você vai ter que fazer sim. a subtração porque você quer a variação. A não ser que na questão ele já dê a variação. Aí você não precisa subtrair, certo? Ele pode falar, a moto apresentou uma variação de 25 metros por segundo de velocidade em 10 segundos. Aí você vai pegar a variação que ele já deu, dividir pelo tempo e calcular, certo?
Mas se ele não der, Valeu. você vai jogar isso aí. Certo? Aqui, ó. Metro por segundo é a unidade de velocidade, tá ok? Beleza. Se você pega metro por segundo e divide por segundo, como é que você vai resolver essa divisão aqui, meu povo? É divisão de fração. Então, você conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, não é isso? Vocês estudaram em Dá matemática? para cortar também ali um S? Dá para cortar. Não, não dá para cortar, não. Aqui é divisão. Ah, não, é verdade, desculpa. É Eu tava, divisão de eu tava vendo divisão. direito. Você vai conservar o primeiro termo. Então, você vai pegar metro por segundo e multiplicar pelo inverso do segundo termo. Então, você vai pegar, porque digitar esse negócio aqui demora demais. Por isso que eu não digitei aqui para vocês. Certo? Então, você pega metro por segundo, multiplica. Eu não estou conseguindo aqui, que tinha uma figura aqui. Você vai pegar metro por segundo e multiplica por 1 sobre segundo. Não estou conseguindo digitar aqui, ó. Porque nesse texto tinha uma figura que eu tirei e aí já dá problema para digitar. Então, olha só, metro por segundo dividido por segundo vai ser metro por segundo vezes 1 sobre segundo. Metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado, fica metro por segundo ao quadrado. Conseguiram entender? Por que a unidade é metro por segundo ao quadrado? Então, Pode fica segundo ao explicar de novo, quadrado. por favor, que não deu para entender aqui. Olha só, você está pegando velocidade dividido pelo tempo. Quem é a velocidade? Metro por segundo. Quem é o tempo? Segundos. Como é que você resolve isso aqui? Você pega o primeiro termo, que é metro por segundo, e multiplica pelo inverso do segundo termo, que vai dar 1 sobre segundo. Metro por segundo vezes 1 por segundo vai dar metro por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, porque tinha uma Agora eu figura entendi. aqui. Deixa eu ver se eu digito aqui para vocês. Metro por segundo vezes 1. Deixa eu desenhar, pessoal, talvez fique melhor. Que para desenhar nesse negócio também é ruim. Com esse mouse aqui eu não consigo desenhar. Mas deixa eu mostrar, ver se eu mostro aqui para vocês. Então, você vai pegar metro por segundo aqui, certo? E multiplicar. Olha o trabalho que dá isso aqui. Digitar isso aqui. Vocês não sabem quanto tempo eu demoro para digitar isso aqui. Vocês não têm noção. É tempo demais que eu perco digitando esse negócio aqui. Mas só para vocês entenderem. Acho que aí dá para vocês entenderem. Quando eu divido metro por segundo, como é que eu resolvo isso aqui? Eu pego o primeiro termo, que é metro por segundo, e multiplico por segundo. Não é isso? Só que o segundo ele tem que ser invertido. Então, eu pego metro por segundo, que é o primeiro termo aqui, ó, e multiplico pelo inverso do segundo termo, que é 1 sobre segundo. Quando eu faço isso, metro vezes 1 dá o quê? Metro. Segundo vezes metro dá... Segundo vezes segundo, desculpe, dá segundo ao quadrado. Por isso que metro por segundo dividido por segundo vai ser isso aqui, que dá metro por segundo ao quadrado. Conseguiram entender agora? Hein, meu povo? Uhum. Todo mundo entendeu? Porque é metro por segundo ao quadrado? Sim, Beleza, então. deu para entender. Ótimo. Então, agora deixa eu voltar para isso, para nossos exemplos e apagar isso aqui. Bom, então, o primeiro exemplo deu 2,5 metros por segundo ao quadrado. Resposta correta vai ser a letra B, tá?
No segundo exemplo, ele pede o seguinte, ele pede para você calcular a aceleração de um móvel que tem sua velocidade passando de 10 metros por segundo para 60 metros por segundo no intervalo de tempo de 25 segundos. Como é que eu vou resolver? A mesma coisa. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Variação de velocidade sobre tempo. Qual é a velocidade que eu vou pegar? A velocidade final menos a inicial. A final foi 60 metros por segundo, menos a inicial, que é 10 metros por segundo. 60 menos 10 dividido por 25. 50 dividido por 25, 2 metros por segundo ao quadrado. A resposta correta é a letra A. Então, variação de velocidade, 60 menos 10, dividido pelo tempo. Então, 50 dividido por 25, 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Observe que em nenhum dos dois exemplos eu estou pedindo para classificar o movimento em progressivo ou retrógrado. Observe que se eu quisesse determinar aqui se o movimento é progressivo ou retrógrado, eu não conseguiria determinar aqui nesse momento, porque eu não tenho informações para isso. Ok? Então, progressivo ou retrógrado está relacionado com a trajetória. Eu preciso determinar no enunciado qual é a trajetória para você poder classificar como progressivo ou retrógrado. Beleza? Terceiro exemplo. Beleza. Um caminhão desloca-se com velocidade de 45 metros por segundo quando o motorista pisa no freio, fazendo o caminhão parar em 5 segundos. Qual a aceleração do caminhão? Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT, velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo. Qual é a velocidade final, gente? Ora, o motorista vinha com 45 metros por segundo. Essa não é a final, essa é a inicial. Ele pisa no freio, fazendo o caminhão parar. Se o caminhão parou, a velocidade final foi 0. Então, 0 é a final, menos a inicial, que é a velocidade que ele tinha, 45 metros por segundo, dividido pelo tempo, que é de 15 segundos. Então, 0 menos 45 dividido por 15. Fica menos 45 por 15, uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta é letra C, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, por que a aceleração deu negativa? Porque ele está freando, desacelerando. Aceleração é retardadora ou desaceleração, é negativa mesmo. Aqui, a velocidade está aumentando de 10 para 60. Aqui ela está aumentando de 25 para 50. Então, se eu pedisse para classificar o movimento aqui, você poderia classificar, primeiro exemplo, como acelerado, segundo exemplo, acelerado, terceiro exemplo, desacelerado. Ok? Porque aqui ele está freando ou desacelerando. Beleza? Reduzindo a velocidade. Então, eu não posso classificar aqui como progressivo ou retrógrado, porque eu não tenho nada de informação sobre a trajetória. Mas posso classificar em acelerado ou desacelerado, porque quando eu calculo, o sinal da aceleração já determina se ele é acelerado ou desacelerado. E pelo próprio enunciado, você sabe se a velocidade está aumentando ou diminuindo. Ok? Beleza, meu povo? Beleza. Bom, quarto exemplo. No quarto exemplo, ele fala qual o intervalo de tempo gasto para um carro que se desloca com velocidade de 180 km por hora, pare completamente, sabendo que sua aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber qual o intervalo de tempo gasto para que o carro pare completamente. Um carro que está a 180 km por hora, sabendo que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu vou calcular isso? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Porém, ele quer o tempo. Já deu a aceleração. Eu vou inverter a fórmula. O tempo passa para lá multiplicando, a aceleração desce dividindo. Então, ΔT vai ser ΔV sobre a variação da velocidade
sobre a aceleração. Se eu pegar a variação da velocidade e dividir pela aceleração, eu determino o intervalo de tempo. Então, ΔT vai ser, qual a variação de velocidade? Ele parou, para completamente. Então, a velocidade dele é 0, afinal. Menos a inicial. Qual é a velocidade inicial, gente? 180 km por hora. Mais 180 km por hora, se ele está calculando o tempo em segundos, você precisa transformar em metros por segundo. Ok? Então, você vai pegar 180 km por hora e transformar em metros por segundo. Como é que transforma em metros por segundo, meu povo? Dividir por 3, Divide por 3,6. Exatamente, perfeito. Então, você vai pegar Não, desculpa, 180 divide. km por hora e dividir por 3,6. 180 km por hora dividido por 3,6 vai dar 50 metros por segundo. Então, a velocidade inicial era de 50 metros por segundo. 0 menos 50 é a variação da velocidade, dividido pela aceleração. A aceleração ele deu aqui 5 metros por segundo ao quadrado. Porém, o carro está freando. Ó. Você sabe que essa aceleração ela é negativa, certo? Está desacelerando. Então, você vai colocar menos 5, porque menos dividido por menos dá mais. Não existe tempo negativo. Você não pode falar que o intervalo de tempo é de menos 10 segundos. Não existe, tá? O tempo é positivo. Então, pode até diminuir o tempo, mas diminui um valor positivo. Então, menos 50 dividido por 5 nos dá um intervalo de tempo de 10 segundos. Então, esse veículo, com essa desaceleração, a essa velocidade, demora 10 segundos para parar. Portanto, a resposta correta é a letra E. Tranquilo? Todo mundo entendeu esse exemplo? Professor, de onde que saiu esse 50? É a velocidade transformada em metros por segundo. Você não pode colocar a velocidade em quilômetros por hora. Você tem que transformar em metros por segundo. Então, você pega 180 quilômetros por hora, divide por 3,6, você vai achar 50 metros por segundo de velocidade. E aí você bota 0 menos 50 metros por segundo dividido por 5 segundos. Você está dividindo metro por segundo, e aí você consegue achar... Desculpe, você está dividindo metros por segundo por metro por segundo ao quadrado, você acha o tempo em segundos. Beleza? Alguém tem uma pergunta aí? Quem foi que levantou a mão? O senhor pode explicar de novo porque ele deu menos 5? Por quê? Fala mais alto um pouquinho, querido. Menos 5 na forma. Não entendi sua pergunta, falhou aqui. Porque dá menos 5 ali na fórmula. Porque dá menos 5, beleza. Ele fala que a aceleração é 5, tá bom? Porém, você sabe que o carro está freando, ó. Como é que ele está freando? Ele estava com velocidade de 180 e para completamente. E se ele está com 180 e para completamente, é porque ele vai cair de 180 para 0. Então, ele tem que frear. Se ele freia, a aceleração é negativa. Então, você tem que colocar o sinalzinho de menos aqui, porque é menos 5, a desaceleração. Então, se você não colocar o sinal, você vai calcular menos 10 segundos. E não existe tempo negativo. Então, você tem que interpretar o enunciado da questão. Tá certo? Então, pelo enunciado, você sabe que estava com 180, caiu para 0. Então, a velocidade está diminuindo, ele está freando. É uma aceleração negativa. Beleza? Beleza. Conseguiu entender, né? Joia. Meus queridos, nossa aula vai cair. Nosso tempo acabou. 8h20 a gente volta e continua aqui. Beleza? Valeu, obrigado aí pela participação de vocês. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço. Até já. Valeu.